Bem, pessoal, a gente vai iniciar aí fazendo uma revisão, né, do que a gente já viu, e a gente vai falar sobre medidas de comprimento, tá? A medida de comprimento adotada pelo Sistema Internacional é o metro, tá? Onde a medida padrão recebe a simbologia é a letra M. Além da medida padrão adotada pelo Sistema Internacional, nós também temos medidas que são consideradas usuais. Quem são essas medidas usuais? Nós temos aqui o quilômetro, nós temos o centímetro e nós temos o milímetro. Você deve estar sentindo falta de algumas medidas que você viu lá no sexto ano, que é, no caso, o decímetro, o hectômetro e o decâmetro. Lembrando, o que eu estou colocando aqui são medidas que são usuais, que são mais fáceis de você encontrar no dia a dia. Aquelas medidas do sexto ano, são medidas que são usadas, mas não são tão comuns, não são tão usuais assim, ok? Então, nós temos aqui as que são mais comuns, que você encontra no dia a dia, no seu dia a dia. Então, nós temos aqui o metro, a sua própria altura é um exemplo disso. Quando você mede a sua altura, a sua medida é dada em metros, tá? Claro que 1 metro, quando você fala que você tem 1,8, você está dizendo que você tem 1 metro e 80 centímetros. Centímetro também é uma medida usual, tá? Além do metro, que é a medida adotada pelo Sistema Internacional, nós temos o quilômetro, que é muito comum, hoje é uma das mais usadas, se a gente for pensar bem. Nós temos o centímetro e nós temos o milímetro. Milímetro também muito usado, espessura, por exemplo, do vidro, a espessura, por exemplo, de uma folha de papel, né, da lataria de um carro. Tudo isso é baseado no conceito do milímetro, ok? Além da medida de comprimento, lembrando que na física todas as unidades elas usam como base essas 3 medidas, são chamadas medidas fundamentais. Primeira medida, medida de comprimento. Agora a gente tem a medida de massa. A medida de massa adotada pelo Sistema Internacional é o quilograma. Lá no sexto ano, a professora de geometria explicou que a unidade fundamental é grama. Lembrando, ela não está errada, é a unidade fundamental. Mas aqui é a unidade adotada pelo Sistema Internacional, tá? Lá no sexto ano era a unidade fundamental, e aí você tinha 3 múltiplos e 3 submúltiplos. Isso ainda é válido, isso ainda permanece. Só que na física nós trabalhamos com aquilo que é mais recorrente, que é mais comum. Então nós temos aqui o quilograma, a unidade que é mais usada, a unidade adotada pelo Sistema Internacional, é aquela que quando você vai no mercantil, que você vai comprar carne, você vai comprar arroz, você vai comprar açúcar, você compra em quilogramas, ok? Além da unidade adotada pelo Sistema Internacional, temos também unidades usuais. Quais são as usuais? São aquelas que são muito comuns, como eu falei, algumas até mais usadas do que a própria unidade adotada pelo Sistema Internacional. Nós temos aqui a tonelada, muito usado, principalmente nessa época de pandemia. Os governos estão comprando muitos insumos, né, equipamentos hospitalares, e esses equipamentos, quando eles são metrados em toneladas. Então você escuta muito toneladas de equipamentos. Tonelada vale 1000 quilos, tá? Lembrando que a simbologia da tonelada é tom, T-O-N, ok? Além da tonelada, nós temos também grama. Grama, eu coloquei aqui 1000 gramas representa 1 quilo, tá? Muito comum, quando esse período todo acabar, a gente espera que seja bem rápido, bem breve, que você for ao açaí,
né? Você lá, ao colocar todas aquelas delícias, você coloca na balança, vai lá dar a medida em gramas, tá certo? Então, grama também é uma medida muito usada. E nós temos a miligrama. Coloquei aqui, ó, 1000 miligramas equivale a 1 grama. A miligrama é muito usada principalmente em farmácias. Quando você compra um medicamento, um remédio para dor de cabeça, ou até mesmo um antitérmico, lá tem a posologia, a dosagem. E na dosagem tem muitas vezes lá em miligramas, ok? É muito comum que a quantidade daquele medicamento composto colocado naquele comprimido ou naquela quantidade de gotas que você usa como dose. Bem, então a gente viu medidas de comprimento, medidas de massa, e para finalizarmos o conceito de medidas, nós temos a medida de tempo. O tempo, pessoal, é uma das que tem mais medidas usuais. Se a gente fosse falar todas aqui, ia levar muito tempo. Então nós temos aqui, pelo Sistema Internacional, o segundo, que é a unidade adotada pelo Sistema Internacional, representada pela letra S. E do segundo nós temos podemos partir assim para as medidas usuais. E eu coloquei aqui 3, mas é claro que depois eu vou falar aqui um pouquinho mais de outras. Nós temos aqui 1 minuto, que é uma variação, é um múltiplo, né? 1 minuto vale 60 segundos. E aí eu coloquei a hora, 1 hora vale 60 minutos. Se 1 minuto vale 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos. E o dia? Um dia tem 24 horas, 24 vezes 60 dá 1.440 minutos. E 1.440 vezes 60 dá 86.400 segundos. É claro que aqui são algumas, mas se a gente for olhar outras medidas de tempo, nós temos mês, semana, ano, milênio, século, década, bimestre, semestre, trimestre. Então, assim, é uma variação muito extensa de medidas, tá? Mas a gente pode partir de que tudo se baseia na unidade do Sistema Internacional, que é o segundo, ok? Bem, pessoal, dando continuidade, né? A gente concluiu medidas de comprimento, de massa e de tempo. A gente vai dar agora prosseguimento falando de notação científica. Pessoal, lembrando que é um conteúdo simples, mas muito importante, porque esse conteúdo ele é válido até o 3º ano. Então o que acontece? Essa ideia de notação científica, ela tem como função e facilitar o trabalho de vocês. Aí pegar números que são, ora, muito grandes, ou números que são muito pequenos, e representá-los assim de uma forma padrão. Bem, a notação científica, ele tem um padrão. Que padrão é esse? X vezes 10 elevado a n. Esse x ele tem uma condição pré-estabelecida. É um valor que fica entre 1 e 10. Lembrando que o 1, pelo símbolo maior ou igual, ele está incluído nele. Certo? O n, na verdade, é o número de casas onde você desloca. Eu acho que a grande dificuldade de vocês nesse exato momento é identificar primeiro onde se encontra a vírgula. Bem, pessoal, como a gente viu, né, n é o número de casas deslocadas, e aí nós temos aqui como exemplo alguns números. Primeira característica, identificar a vírgula. Seguinte, quando o número ele for inteiro, número inteiro nós sabemos são os números positivos ou negativos, como 65. A vírgula, mesmo ela não aparecendo visualmente,
ela sempre vai se encontrar no final do número, ok? 300 mil é um número inteiro. Como ele é um número inteiro, a vírgula não está aparecendo aqui, mas eu sei que ele está no final do número. Já o 0,00000032 é um número decimal. E como todo e qualquer número decimal, a vírgula já está existente aqui. Então, as duas condições são o número ser inteiro ou ele ser decimal. Devemos ter cuidado, foi até uma observação que a gente tomou, números fracionários. No caso do número fracionário, você transforma esse número em decimal e a vírgula já fica estabelecida no momento que você transformou ele de fracionário para decimal, ok? Então, identificou a vírgula, você olha para o número que você tem aqui, por exemplo, 65. Aí você faz a pergunta, 65, que é o número que você escolheu, ele é maior do que 1? É. Ele é menor do que 10? Não. Como esse número não satisfaz essa condição, você vai pegar a vírgula e você vai deslocar essa vírgula. Deslocou, você não pode deslocar para a direita, então eu vou deslocar para a esquerda. Desloquei para a esquerda, parou a vírgula aqui, ficou 6,5. Aí eu faço a mesma pergunta, 6,5 é maior do que 1? É. 6,5 é menor do que 10? É. A condição satisfez? Satisfez. Então você vai colocar aqui, ó, 6,5 vezes 10. Quantas casas foi deslocada? Uma casa. Então vai ficar 1. Um detalhe, ó. O deslocamento aconteceu da direita para a esquerda. Quando é da direita para a esquerda, o valor do expoente é positivo. Se o deslocamento acontecer no sentido contrário, da esquerda para a direita, o valor do expoente será negativo. A gente vai ver isso já já. Vamos continuar aqui, ó, 300 mil km por segundo. Esse 300 mil km por segundo, eu não coloquei aqui, mas é a velocidade da luz no vácuo. Devemos ter cuidado em relação a isso. Então, 300 mil km por segundo. A vírgula, já identifiquei, está aqui no final. Você vem deslocando. 300 mil é maior do que 1? É. É menor do que 10? Não. Então, ó, é claro que se eu for toda vez deslocar e fazer a mesma pergunta, aí vai levar muito tempo. Então, você vem deslocando, ó. 300 é maior do que 1? É. É menor do que 10? Não. Então continua. 30 é maior do que 1? É. É menor do que 10? Não. 3. Parou bem aqui, ó. 3 é maior do que 1? É. É menor do que 10? Também. Então vai ficar, ó, 3 vezes 10. E aí, ó, o deslocamento foi da direita para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Claro que para não perder a unidade, para caracterizar a velocidade da luz. E por último, eu tenho aqui esse número decimal, 0,0000032. A vírgula já está aqui, ó, é o número decimal. Então você vai, primeira percepção é que o deslocamento não vai acontecer para a esquerda, vai acontecer para a direita. 1, 2, 3. Se eu parar essa vírgula bem aqui, a gente tem que ter cuidado que a maior quantidade de erros acontece no deslocamento de números decimais. Se eu parar a vírgula bem aqui, eu vou ter 0,0032.
É um número ainda pequeno. Deslocar aqui. Se eu parar bem aqui, tem que ter cuidado. O número que eu tenho aqui não é 32. É 0,32. Então dá mais um. Vírgula parou bem aqui, o número que eu vou ter é 3,2. Se você andar mais uma, você vai ter 32. Aí você fizer a pergunta, 32 é maior do que 1? É menor do que 10? Não. Então não posso deslocar mais. Ele vai parar bem aqui, ó. O número que eu tenho é 3,2. 3,2 é maior do que 1? É menor do que 10? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10. Lembrando que o deslocamento foi da esquerda para a direita. Expoente é negativo. E como foi 6 casas, menos 6. Tá aí. Lembrando, quando o número for decimal, a vírgula já aparece. Quando o número for inteiro, a vírgula sempre vai estar no final. Ok? Dando continuidade ao conceito de notação científica, nós temos a ordem de grandeza. Até alguns anos atrás, havia uma grande discussão em relação à ordem de grandeza, porque o que seria a ordem? A ordem de grandeza é um sistema de arredondamento da notação científica. Só que se a gente for pegar matematicamente, a notação científica seria do meio. Então, 5 ou mais eu arredondaria para o decimal ou para a potência de base 10 maior. Isso gerou uma grande discussão, porque grande parte tinha essa ideologia dos 5, outros usavam o conceito da potência de base 10. E o que acontece? Muitos diziam que valores maior que 5 vezes 10 elevado a n, a ordem de grandeza era para ser 10 elevado a n mais 1. Outros diziam que se o valor fosse menor do que 5 vezes 10 elevado a n, que maior ou igual, né? E aqui se fosse menor, a ordem de grandeza era simplesmente 10 elevado a n. E isso, alguns livros até traziam essa recomendação, só que ela caiu por terra, porque na verdade o conceito está baseado na potência. Se eu pegar aqui duas potências, 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, que no caso a ordem de grandeza é baseado em potências de base 10, o meio, a metade entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1 seria 10 elevado a 1 meio. E esse 10 elevado a 1 meio não é 5, e sim 10 elevado a 1 meio, que é a raiz quadrada de 10, ele não tem um valor exato, ele tem um valor aproximado. E esse valor aproximado é de 3,16. Então, baseado nisso, foi substituído no lugar do 5 por 3,16. Quer dizer, hoje nós temos que se o número for maior ou igual a 3,16, como a gente está vendo aqui, se o número for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza é simplesmente o valor da potência da notação adicionado uma unidade. Se o valor for menor que 3,16, a ordem de grandeza é simplesmente o valor da potência da notação científica. Como assim, professor? Vou falar aqui um exemplo, né? Eu vou pegar o exemplo da questão anterior, dos exemplos anteriores. Nos exemplos anteriores, nós usamos três notações. A primeira,
6,5 vezes 10 elevado a 1, 3 vezes 10 elevado a 5 e 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. Como é que eu vou transformar em ordem de grandeza? Primeira coisa, olhar para o valor, o meu x. No caso aqui, x é 6,5. 6,5 ele é maior ou ele é menor que 3,16? Eu observo que ele é maior. O que acontece se ele é maior? A minha ordem de grandeza vai ser, vai ser a minha potência. Quanto é a potência? 10 elevado a 1, mais 1. Quanto é 1 mais 1? 2. Então a minha ordem de grandeza de 6,5 vezes 10 elevado a 1 é 10 elevado a 2. Vamos ver outro exemplo. 3 vezes 10 elevado a 5. Como seria a ordem de grandeza? O 3, ele é maior ou ele é menor que 3,16? Você prefere ter R$3 ou você prefere ter R$3,16? Se a gente fosse comparar em relação a dinheiro, eu preferia ter R$3,16. Então, R$3,16 é maior. Então, 3 ele é menor que 3,16. Se ele é menor, a ordem de grandeza é simplesmente a potência. 10 elevado a 5. Você não precisa alterar nada. É simplesmente repetir a potência que você tem. E para finalizar, nós temos 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. Como seria a ordem de grandeza? Vamos lá, mesma pergunta que eu fiz. R$3,20. Lembrando, o zero à direita não vale nada. Então, R$3,20. Você prefere ter R$3,20 ou você prefere ter R$3,16? Eu prefiro ter R$3,20. Então eu sei que 3,2 ele não é menor, ele é maior. Se ele é maior, a minha ordem de grandeza vai ser quem? A minha potência, 10 elevado a menos 6, mais 1. Ah, professor, mas aqui eu tenho uma diferença. Vamos voltar lá para o 7º ano, números inteiros. Você tem menos 6 e mais 1. Quem é maior? Você vai pegar o sinal do maior e subtrai. 6 menos 1, 5. E está aí a ordem de grandeza. Quando for próxima semana, a gente vai dar continuidade.